Meus queridos irmãos e amigos, é uma alegria muito grande estar aqui para trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus para o seu coração. Convido você que ainda não é inscrito no canal para que se inscreva, participe de forma mais ativa desse projeto que tem como intuito único ganhar vidas para Cristo, ok? Muito bem. Em Hebreus capítulo 11, verso 34, o autor aos Hebreus escreveu assim: Pela fé, eles extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Algumas características desses homens de Deus, desses heróis da fé. Primeiro, cada um com seus erros e acertos, triunfos e falhas. Nós observamos que eles eram homens de Deus, ungidos por Deus, íntimos de Deus, amigos de Deus, cada um com sua experiência pessoal com Deus maravilhosa, grandiosa, mas apesar de toda aquela experiência transcendental com Deus, algo que podemos observar, que eles nunca deixaram de ser homens, nunca deixaram de ser humanos, porque quanto mais humanos nós nos reconhecemos, mais dependentes de Deus nós seremos. Isso é um fato. Esses homens aqui não eram de uma carne especial, eles não eram de aço, não eram super-homens, não eram homens perfeitos. Se cortasse, com certeza sairia sangue, igualzinho a mim e a você. Eles eram homens, não eram máquinas, não eram robôs. Eram homens de Deus, mas eram homens. Eles estavam sendo trabalhados por Deus. Não eram homens finalizados, não eram homens que já estavam num grau de perfeição. Não, a Bíblia diz que eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós. A Bíblia nos mostra que eram homens que estavam na oficina do Espírito Santo. Eram homens que estavam na olaria de Deus. E como é maravilhoso nós estarmos sendo trabalhados por Deus. Cada dia sendo moldados, amassados, burilados, apertados, lixados, como na oficina mesmo. É assim que eles eram, é assim que nós somos, trabalhados na oficina do Espírito Santo. E somos a cada dia transformados na imagem de Cristo. Esses homens, eles muitas vezes tiraram nota baixa. Muitas vezes erraram, muitas vezes tropeçaram, muitas vezes ficaram de recuperação, muitas vezes falharam. Então, cada um com seus acertos, erros, falhas e triunfos. Mas em segundo lugar, cada um com sua dor. Eram homens de Deus, cheios de Deus, mas também homens de dores. Como diz aqui o texto sagrado, muitos deles passaram ao fio da espada, muitos deles maltratados, sofreram escárnios, açoites, foram rejeitados, foragidos, espancados, crucificados, torturados, cada um com sua dor. E interessante que Deus não tirou o sofrimento desses homens. Deus não tirou o sofrimento, Deus permitiu, justamente porque os espinhos nos amadurecem, justamente porque os espinhos nos colocam mais perto da cruz. Se Deus tirasse a cruz e os espinhos desses homens, com certeza absoluta nós não estaríamos contando hoje aqui a história deles. Porque o sofrimento, a cruz, a dor nos aperfeiçoa. Então Deus não tirou os espinhos de sua trajetória. A Bíblia diz que pela fé extinguiram a violência do fogo.
venceram o temor da morte. Eles venceram o temor da morte. Eram pessoas que morriam, mas não negavam a sua fé. Morriam, mas não negavam suas convicções. Morriam, mas morriam crendo. Morreram na fé, mas a fé não morreu dentro deles. Morreram na fé, mas a fé não morreu, não desapareceu, não se extinguiu dentro deles. Morreram crendo. Foram crentes até o final. Que coisa maravilhosa. Eram homens, como a história diz, homens que fizeram corais nas fornalhas, homens que cantaram nas arenas, homens que cantaram na frente dos leões, cantaram na frente dos touros, cantaram na frente dos gladiadores, dos algozes romanos, cantaram na frente dos tigres, dos leopardos, cantaram, declamaram poesias, crucificados, mas não negaram a sua fé. Foram exemplos para todos nós. Que coisa maravilhosa. Eram homens que riam dos leões, que oravam e glorificavam e cantavam louvores a Deus no Coliseu Romano. O Coliseu Romano, que foi inaugurado no ano 80 da era cristã, ele levou praticamente quase 20 anos sendo construído, e na inauguração do Coliseu Romano, durante os 100 dias de inauguração, 10.000 cristãos foram mortos, lançados na arena para os leões, para os leopardos, para os touros e para os gladiadores. Mas eles não temeram a morte, porque eles entenderam que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem principados, nem potestades, nem anjo, nem nada, nem a morte, nem a vida, poderiam separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz também que da fraqueza tiraram força. O que é que isso significa? É que muitas vezes nas guerras, nos combates, aqueles cristãos ficavam feridos, combalidos, ficaram semi-mortos, e muitos olhavam para eles e diziam assim: está tudo acabado, acabou. E de repente Deus os levantava das cinzas. Da fraqueza tiraram força. Deus os levantava das cinzas. É o Deus que, quando para o homem está tudo acabado, ele reconstrói a história. Ele nos revigora, nos ressuscita, nos levanta. É o Deus que nos visita, que nos assiste, que nos levanta das cinzas. É o Deus que renova nossa história, que nos dá uma folha em branco para nós escrevermos uma nova história. É um Deus que nos levanta das cinzas. Por isso que diz, da fraqueza tiraram força. Um Deus que nos renova, que adestra as nossas mãos para as batalhas. E um Deus que do fraco faz ele ficar forte. Um Deus que nos renova. Então, esses homens tiveram grandes experiências com Deus. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Homens de Deus, falhos, mas cheios de Deus. Limitados, mas cheios do Espírito Santo. E que eu e você possamos também termos a nossa história com Deus. Eles são exemplos para nós, mas hoje é a nossa vez, agora é a nossa hora. Agora é o nosso momento. O bastão está em nossas mãos. Vamos construir a nossa história pessoal com Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te agracie. Fiquem todos com Jesus. Amém.